Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Marcos, sou treinador aqui do Opera Trade e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre setups, né? Vou apresentar alguns setups nessa série de setups aí, de alguns setups que eu utilizo, né? São bastante assertivos, em qualquer tempo gráfico você pode utilizar. Interessante que vocês façam isso, façam backtests no período no time frame que vocês preferirem e vejam a assertividade de acordo com o seu gerenciamento de risco, tá? Tentem alinhar o máximo que vocês puderem. Esse setup aqui é um setup de bandas de Bollinger, né? É um setup que vai dar muita entrada contra a tendência também. Eu não, eu opero, pego algumas oportunidades com esse setup. Não utilizo muito. O que vocês precisam saber? Tendência e lateralização, certo? Esse Bollinger funciona muito melhor se você utilizar ele nessas regiões de lateralização, não que em finais de movimento, como é nesse caso aqui, o final do movimento de alta, tá vendo? Ah, como você saber que é o final? Ferramenta de Fibonacci, a gente já explicou como é que a gente mede o movimento de ondas, tá ok? Ou as ondas de impulso com expansão de Fibonacci. Aqui, por exemplo, a gente notaria aliado a outro indicador, por exemplo, um volume, ou então mesmo um indicador de um OBV, ou então um estocástico aqui seria perfeito, porque ele indica regiões sobrecompra, tá ok? O que consiste esse setup? Você tem que configurar a sua banda de Bollinger para a média 20, né? Ou 21 períodos, aí vai de cada um, eu gosto da 20. E o desvio de 2. O desvio padrão tem que ser 2, tá ok? E toda vez que houver essa barra de exaustão numa região de estocástico, de sobrecompra, por exemplo, aqui no caso do final de uma tendência de alta, e o próximo candle fechar dentro, aqui no caso ele não fechou metade dentro, metade fora, eu consideraria fechar dentro, a gente daria entrada, tá ok? A gente daria entrada onde? A gente daria a entrada, a ordem seria colocada aqui, um tique abaixo do fechamento da barra que fechou fora, tá ok? O stop, aí vai de cada um, né? Tem gente que vai utilizar o risco, que é o tamanho do candle para trás, né, para cima, aí vai de cada um, e você vai traçar como alvo, aqui é interessante vocês usarem Fibonacci, por exemplo, 100% da barra, no caso da barra de sinal, a barra que deu a entrada. Então a barra que deu a entrada foi essa verde, a gente colocaria a ordem aqui em cima, né? Deixar isso aqui melhor para enxergar. A gente colocaria a barra aqui em cima e a saída seria aqui, né? No caso aqui da venda. Você poderia também utilizar 100% do tamanho da barra, que seria aqui, né? Mas eu tentaria pegar o 161 aqui, tá ok? Vamos procurar outros exemplos. Esse aqui também não ficou muito legal, mas é um setup muito simples, um setup que não exige muito, é muito parecido com o fechou fora e fechou dentro, né? Um setup clássico da banda de Bollinger. Vamos ver se tem uma outra oportunidade aqui. Tivemos uma aqui, a barra fechou fora, na lateralidade já falei para vocês que funciona muito melhor, e a outra barra fechou aqui dentro, a entrada seria aqui, uma superação dessa máxima, tá certo? O stop poderia deixar um tique abaixo da barra de ignição, da barra que deu a entrada, e o alvo, né, 100% ou 161, duas vezes o tamanho da barra, tá certo? Seria o stop meu, minha saída seria mais ou menos aqui. Ou também aqui no caso a gente poderia ter também como referência a média móvel de 20, poderia ter como referência a banda superior. Aí vai de cada um, do alvo de operação de cada um. Aqui no caso foi fora, né? Alcançou quase o 261.8 de Fibo, uma bela onda de expansão. E assim vocês poderiam trabalhar com essa ferramenta, com esse setup, tá ok?
Vamos ver se tem outro aqui, ó, numa região de tendência. Numa região de tendência, se ocorrer a entrada numa região de tendência, eu aconselho vocês a fazerem a saída na região da média, né, ou então respeitar o 100% mesmo da barra de entrada. Ok? Bom, setup muito simples, façam seus backtests, né, treinem exaustivamente. Aqui tivemos outro sinal, a banda fechou fora. Aqui poderia ser com o estocástico, se acionássemos o estocástico aqui, poderíamos ver se é uma região válida. Chegou nessa região das bandas de bola, você já começa a ficar atento, né? Com uma possível entrada, porque a tendência é que o preço se reverta, tá certo? Ou você poderia optar por um segundo setup, que é o fechou fora e fechou dentro, sempre aliado com uma outra ferramenta de apoio. Tranquilo? Sempre aliado com uma outra ferramenta de apoio. Ou como um estocástico, como eu gosto de utilizar, vamos ver aqui o estocástico. Vamos ver se ele vai deixar eu colocar estocástico, porque eu não estou logado. Vamos ver. Aqui tem um RSI, estocástico lento. Os caras aí deixa a gente numa situação, a gente não sabe quem a gente pega. Vou pegar aqui esse RSI estocástico. Vamos ver como ele é. Seria, pode ser da região de sobrecompra e sobrevenda. Qual configuração que ele tá? Tá bom. 3314. Vamos ver aquela região que deu entrada. Aquela região que deu entrada aqui, esse topo, região de sobrecompra. Confirmaram pra gente a entrada, tá vendo? Alvo. O candle que disparou pra gente a entrada. Pra baixo, peraí. Vai ser bem complicado pegar o candle pequeno, né? Mas enfim, poderíamos considerar a média de 20, deu no alvo. Poderíamos considerar a banda inferior, não chegou no alvo. Tá certo? Seriam regiões que vocês... E chegou nas bandas de Bollinger, já aciona para você um alerta. Chega na banda de Bollinger, nas bandas ou inferior ou superior, já aciona para vocês um alerta. Vocês já começam a ficar esperto que pode ocorrer uma possibilidade de trade nesse setup. Tá? Setup banda de Bollinger, desvio de 2. Aqui, ó. Isso aqui foi lindo. Um belo trade também. Ou até a banda superior. Ok? E façam seus backtests. Divirtam-se aí. Brinquem bastante. Tá certo? A gente estava olhando aqui o índice diário, tá? Funciona para qualquer time frame. Pode colocar aí, testar, que vocês vão perceber. Lógico, quanto menor que é o time frame, mais sinais falsos ele vai dar. Tá ok? Bom, de resto é isso. A gente se vê no próximo vídeo sobre o outro setup, continuando a série de setup de 9. Ok? Um abraço.